Olá pessoal, professor Flávio, Grécia. Vamos continuar, aliás, vamos finalizar esse assunto, né? Veja bem, nós vimos que a história da Grécia ela é dividida em alguns períodos. Quais seriam esses períodos? Período pré-homérico, período homérico, período arcaico, período clássico e período helenístico. O período clássico foi o último período que vimos na aula anterior. Vocês viram que no período clássico as cidades de Atenas e Esparta ganharam o auge, ganharam o esplendor, né? Eles se consolidaram de fato. Nós vimos que em Atenas começaram a desenvolver uma filosofia de tal forma, tão considerada, que nomes como de Platão, Aristóteles, né, de Sócrates, ganharam espaço. A Grécia, pela primeira vez, de forma sistematizada, criticava de uma forma mais ampla aquela questão da mitologia. Nós vimos também que pessoas como Clístenes, que teria dado início à isonomia, né, todos são iguais perante a lei, definindo o poder, o papel do cidadão. Apesar do cidadão ele ter uma limitação, né? O conceito de cidadão ele tem limitação. Ele não ser algo que vá para toda a população. Ser limitado isso. Outra coisa, a Grécia também, nesse período, a gente tem Péricles, onde fala-se do auge, né? Da época do ouro da Grécia. Nessa época aí, além desses nomes que eu citei, está havendo uma questão. Os gregos estão sofrendo a invasão dos persas. Os persas que teriam conseguido um império enorme, né? E que teriam se chocado com o povo grego. Os persas queriam dominar aquele território grego. À frente dos persas estariam Xerxes e vários outros chefes de estados consideráveis, né? Chefes militares. O exército persa ele era um número bem maior do que os gregos nas primeiras fases das batalhas. Para vocês terem uma ideia, existe a questão dos 300 espartanos que teriam se deparado com os persas e que teria perdido. O que é que vai acontecer posteriormente? Os persas eles vão cada vez mais avançando no desfiladeiro de Termópilas, por exemplo. Os gregos, para evitar essa invasão dos persas, eles deveriam se organizar. A Grécia, que até o momento era baseado na cidade-estado autônoma, ela precisaria unificar o seu poder. Ela precisaria desenvolver uma forma de política centralizada para poder combater os persas. O que é feito então? Realmente é feito isso. Né? Sob a liderança de Atenas, todas as cidades gregas vão lutar contra os persas. Então, começa a se dirigir para Atenas soldados, riquezas, né? Para que ela se organize, para que ela fique forte, para que possa combater. Essas guerras que acontecem contra os persas, entre gregos e persas, são chamadas de guerras médicas. Lembrando que o termo médica faz referência aos povos medo-persas. Por isso que falamos guerras médicas. Essa guerra durou bastante tempo, pessoal, mas que no final os gregos venceram e Atenas teria ficado na liderança, né? Tudo o que ia para Atenas era investido na cidade. As outras cidades gregas passaram a ficar preocupadas com isso aí. Porque, tradicionalmente, a Grécia, ela, como eu falei logo no início da aula, a Grécia ela era dividida em cidades-estados. Ela tinha a sua autonomia, ela tinha o seu poder. Sendo assim, existe uma questão que precisa ser trabalhada. A Grécia, ela precisaria voltar à sua condição de autonomia. Pelo menos pensavam as outras cidades-estados. Que Atenas estaria concentrando o poder,
concentrando riquezas em detrimento do desenvolvimento das outras cidades. É aí então que os espartanos eles se reúnem e convocam as outras cidades-estados para lutar contra a Grécia. Para lutar contra Atenas. Sim, pela primeira vez está havendo um conflito de grande proporção dos gregos entre si, né? Entre os gregos. Essa é a chamada Liga de Peloponeso, né? Já que na península de Peloponeso estaria Esparta, e Esparta estaria liderando as outras cidades-estados contra os gregos. Então, os atenienses, eles são derrotados. E os espartanos passam a tomar a frente, né? Então, vamos ver o que entendemos até agora, para a gente poder continuar. Falei para vocês que nós estamos vendo o período clássico da Grécia Antiga. O período em que cidades como Atenas e Esparta, Corinto, Mégara e outras têm um apogeu, têm um progresso muito considerado. Falei para vocês também que nesse período existe a filosofia, né, que está ganhando força com nomes célebres, Sócrates, Platão, Aristóteles. Falei para vocês também que nesse período os gregos estavam enfrentando a invasão dos persas, que logo no início se depararam com os espartanos, né, no desfiladeiro de Termópilas. Venceram os espartanos, venceram os 300. Falei para vocês que os gregos tiveram que unir forças para combater os persas nas chamadas guerras médicas. Falei para vocês que com o passar do tempo, toda a riqueza indo para Atenas, as cidades-estados gregas começaram a não considerar isso aí. Começaram a discordar dessa centralização de poder em Atenas. Até porque na Grécia não tinha uma cidade dominando as demais. Historicamente não existia, mas naquele momento estava acontecendo isso. Falei para vocês também que os gregos, sob a liderança de Esparta, venceram Atenas, né, na Liga de Peloponeso. Então, vamos lá. O primeiro conflito, a primeira guerra, né, que durou muito tempo, entre gregos e persas, era chamada Liga de Delos, tá? A segunda guerra, que eu estou falando agora, dos espartanos contra os atenienses, é chamada Liga de Peloponeso, tá? Vamos lá. Depois de um tempo, os gregos se reúnem e começam a criticar o poder exacerbado de Esparta. Começa a surgir então uma chamada Liga de Tebas, ou Liga Tebana. Os tebanos ficam na liderança de outras cidades-estados gregas. E essa liderança vai fazer com que Esparta seja derrotado. Então, como vocês podem perceber, está havendo um conflito constante na Grécia, né? As cidades-estados, elas estão se perdendo. Elas estão perdendo toda aquela harmonia, de certa forma, que existia. O que é que vai acontecer, então? Nos anos 300, né, por volta de 332, assim, antes de Cristo, os macedônios, um reino que ficava ao norte da Grécia, que tinha as características gregas, sob a liderança de Alexandre, sob a liderança de Filipe II, né, vai promover uma dominação dos gregos, vai promover uma batalha, a chamada Batalha de Queroneia, de 332, Batalha de Queroneia, tá? E nessa batalha ele vence os gregos que já estavam desestabilizados. A Macedônia passa a dominar a Grécia. Pela primeira vez, os gregos eles são subordinados a um povo de uma outra região, mais ao norte. Depois de Filipe II ter feito isso, quem dá continuidade ao controle, à dominação da Grécia Antiga
é Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele domina, né, ele consolida a dominação grega e continua dominando a Europa. Continua dominando tão vasto, né, várias regiões, que chega a dominar o Egito, chega a dominar a Ásia. Né? Esse período que nós estamos falando agora é um período chamado helenismo, onde vai haver uma mistura, de certa forma, da cultura grega com a cultura que vão encontrando pela frente, com as culturas, aliás, que vão encontrando pela frente. Era a cultura ocidental sendo mesclada à cultura oriental. Isso dá-se o nome de helenismo. Estão lembrados lá na primeira aula que os gregos se autodenominavam helenos? Pois bem, essa mistura, o helenismo, toma conta de várias regiões. E é interessante frisar que foram construídas várias cidades-estados com uma característica grega. Né? Essas cidades, elas eram chamadas de Alexandrias, as Alexandrias. Né? E que nesse período, até a influência da cultura grega teria se modificado com o passar do tempo, ganhando característica dos povos orientais. Para vocês terem uma ideia, as estátuas gregas que eram moldadas, né, até então de forma serena, assim, sem expressão no rosto, passa a ter, o artista passa a ter uma preocupação em colocar sentimentos, né, colocar expressões. Tanto é que existe uma obra intitulada A Morte de Laoconte e Seus Filhos, que mostra ali a dor, o medo, né, a movimentação, os movimentos que ocorrem. Isso aí é uma obra do período helenístico. Vimos então que a civilização grega, ela termina com os macedônios à frente de todo o poder. Alexandre o Grande, ele morre, né, ali na Ásia. Falam de malária, alguns colocam que talvez tenha sido envenenado. Né? O que é que vai acontecer então? Nós temos que o povo grego, depois de ter todo esse expansionismo, começa nas mãos dos macedônios, começam a haver a desagregação depois da morte de Alexandre o Grande. Então, os generais que acompanhavam Alexandre o Grande, depois da morte dele, começam a dividir aquele território imenso, começam a repartir e ficar para si. Então, o legado grego teria terminado aí. Vimos que a Grécia teria sido uma civilização diferente das demais, por causa da forma como ela desenvolveu a sua cultura, a sua religiosidade também, né? A política, a filosofia. Vimos que os gregos trouxe até a atualidade, né, com o legado cultural, palavras, a forma de pensar, trouxe o teatro, né? O teatro onde eram encenadas tragédias, comédias, as sátiras, né, por assim dizer, e as Olimpíadas, né, que até hoje acontece, fazendo com que vários países do mundo saíssem sendo representados pelos seus atletas da época. Vimos que a Grécia valorizava muito bem a questão do corpo, né, e a questão da mente. O corpo sã, a mente sã. Certo? Essa é a história da Grécia. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Até mais!